falta de interações sociais também afeta negativamente a saúde. Aqui no caso, quando ele está falando de saúde, eu assumo que ele está falando saúde de um ponto de vista mais clássico, mais físico. Hoje em dia, mesmo na medicina, na psiquiatria, na psicologia, a gente tem tendido a tratar a saúde cada vez mais de uma maneira holística e integrada. Holística não no sentido espiritual ou algo assim, como às vezes a gente ouve essa palavra sendo usada. Não, holística quer dizer integrada, quer dizer considerando o indivíduo em sua totalidade, como um todo. Isso quer dizer que a concepção cada vez mais moderna de saúde que a gente tem é de uma saúde que não tem essa dualidade entre saúde física e saúde psicológica. A gente está percebendo assim que as duas, na verdade, elas são muito mais a mesma coisa do que a gente imaginava. É uma via de mão dupla muito intensa, de maneira que a gente está tendendo a falar saúde para falar das duas coisas, ok? Dentro das nossas profissões. Mas ainda na boca do povo a gente faz essa diferenciação entre saúde física e saúde psicológica, e geralmente, como aqui a revista, que já está falando sobre saúde psicológica, vem do nada e usa o termo saúde, sem colocar algo depois, espera-se que ela esteja falando daí especificamente de saúde física, ok? Vamos lá. Situação que costuma se agravar, de acordo com o estudo, quando se adicionam rotações ou turnos noturnos. Rotações e turnos noturnos. Aqui tem uma coisa muito importante para dizer, que eu quero adicionar rapidamente. O ser humano, ele possui, biologicamente falando, é algo que não é uma coisa que a gente aprende, que a gente desenvolve ao longo da vida, mas é algo que está, vamos simplificar e vamos dizer assim, escrito no nosso DNA, ok? Vem de fábrica, do nosso hardware, os ciclos circadianos. Esse é o nosso funcionamento biológico, das funções biológicas. Aqui eu incluo desde as neurológicas e cognitivas, né, as funções cerebrais, até as funções mais básicas do nosso organismo como um todo. Elas estão muito baseadas numa rotina de dia e noite. E isso é uma coisa evolucionária do ser humano. Nós somos criaturas que se desenvolveram para caçar e coletar, né? Ou seja, buscar comida ao longo do dia. E à noite, que a gente não é adaptado para caçar ou para coletar à noite e fica mais indefeso nesse período, nós tendemos a dormir. Então, diferente, por exemplo, da minha gata, que ela é uma criatura um pouco mais crepuscular e até um pouco mais noturna, né? Ela me acorda no meio da noite, ela me acorda de madrugada, né? Não, eu, você que está assistindo aqui, nós somos criaturas diurnas, né? Então nós temos um ciclo de funcionamento que está adaptado ao longo de muito tempo de evolução humana, tempo que muito provavelmente a gente nem consegue imaginar porque são números muito grandes, né? É, e essa evolução toda fez com que a gente fosse mais naturalmente apto a funcionar durante o dia e ter um ciclo de um dia para outro. Ok, a gente até certo ponto consegue se adaptar, mas o que essa pesquisa trouxe não é uma novidade, é muito bem sabido há muito tempo, ok? É, que a pessoa, até certo ponto, se adapta com essas rotações de trabalho que desrespeitam, vamos dizer assim, o ciclo que se espera de um dia, né, de um período de descanso, um período de trabalho, um período seguido de um período de descanso, com mais ou menos aquela ideia de 24 horas, né? Então, isso, e pior ainda, trabalho noturno. A pessoa fala, mas eu já me acostumei a trabalhar de noite e tal, até certo ponto, ok? No fundo, no fundo, no final do dia, a pessoa que trabalha à noite, biologicamente, nunca vai ter conseguido acostumar completamente as funções biológicas ao trabalho noturno. Ela pode estar acostumada, mas ela não conseguiu adaptar a sua biologia propriamente para isso. E enquanto ela estiver trabalhando de noite, por mais que se passem décadas, ela vai estar sofrendo certos malefícios. Mesmo que depois de um período inicial de adaptação não pareça, esses malefícios costumam se acumular com o tempo.
Inclusive, existe uma síndrome, me fugiu um nome específico agora, mas é uma síndrome, basicamente, que é algo como a síndrome do trabalhador noturno ou algo assim. Confesso que eu vou ter que dar uma olhadinha depois aí no termo, mas é justamente, a gente já tem uma ideia assim de uma série de. Na verdade, eu tenho que confirmar até se é uma síndrome ou é um transtorno. Talvez já seja um transtorno, ok? Que daí tem mais características, a gente já tem uma noção de prognóstico melhor. Mas eu vi bem por cima esses tempos atrás ali, mas que realmente a gente já tem um conjunto muito grande de sintomas que a gente sabe que ocorrem nesses trabalhadores noturnos, biologicamente e cognitivamente, psicologicamente. Vou fazer essa distinção artificial assim na saúde física e na saúde mental, tá bom? Então, de fato, legal a pesquisa ter reforçado isso que a gente já tinha encontrado indícios em várias outras pesquisas há bastante tempo.